Olá pessoal! Esse é o primeiro vídeo de uma série de 6 gravações sobre variáveis meteorológicas. O vídeo de hoje fala sobre o que é e como funciona uma estação meteorológica convencional. Uma estação meteorológica é nada mais nada menos que uma ferramenta fundamental para monitorar as condições meteorológicas. Ela tem esse nome porque possui todos os instrumentos necessários aos estudos do tempo e do clima. A leitura dos aparelhos e outras observações que fazemos nos permitem conhecer o estado presente da atmosfera, o tempo meteorológico, e mais importante ainda, nos possibilita prever o tempo futuro, previsão do tempo. A estação que apresentaremos está localizada no IFSC Campus Florianópolis. Nessa primeira parte dela, trata-se do espaço onde o observador passa grande parte de seu dia. Aqui contém dados históricos sobre diversas variáveis da meteorologia, tabelas de correções e outras sobre assuntos meteorológicos. Todas as medições respeitam as ordens de horário UTC, de observação da Organização Mundial de Meteorologia, OMM, por meio dos instrumentos barômetro, responsável por medir a pressão, barógrafo, para registrar a pressão, e o anemógrafo, que realiza as medições e os registros de vento. A outra parte da estação são a dois instrumentos que estão ao ar livre. Nesse cercado com gramado na parte de fora da estação, é um espaço reservado para o heliógrafo, instrumento que registra o tempo de sol em um dia. Temos também o actinógrafo, que tem por função registrar a radiação que chega na Terra. Esta casinha branca sobre 4 estacas, chamada abrigo meteorológico, tem suas paredes vazadas para permitir que o ar o atravesse livremente e que os instrumentos em seu interior registrem as características naturais da atmosfera. Agora vamos abrir as portas do abrigo e conhecer um por um os aparelhos aqui abrigados. Vemos aqui este conjunto de 2 termômetros, sendo um mantido com seu depósito de mercúrio umedecido por uma musselina molhada, bulbo úmido, e outro em condições naturais, bulbo seco. Por isso, suas leituras são conhecidas como temperatura de bulbo úmido e temperatura de bulbo seco. A este conjunto dá-se o nome de psicrômetro. Estas duas medidas permitem aos meteorologistas estimar a umidade do ar e outras propriedades termodinâmicas da atmosfera. Há 2 outros termômetros com dispositivos mecânicos especiais. Um deles indica a maior temperatura ocorrida desde sua última leitura, chamada de temperatura máxima. O outro indica a menor temperatura do período, a temperatura mínima. Neste tubo de vidro suspenso, a água contida em seu interior não escoa livremente pela base. Existe um disco de papel especial que impede seu escoamento. A água contida no disco evapora continuamente, sendo reposta pela água do tubo, cujas paredes graduadas medem a perda contínua de água para o ar. Este equipamento é chamado de evaporímetro de Pichet. Falando em evaporação, vamos conhecer aqui fora do abrigo o tanque de evaporação classe A, outro equipamento que mede a evaporação da água em uma superfície livremente exposta. Acompanhando o tanque, vem diversos acessórios cuja finalidade é complementar a medida da evaporação, como por exemplo o anemômetro totalizador, montado a sudoeste do extrato de madeira, de tal modo que as conchas do aparelho fiquem um pouco acima da parte superior do tanque. O pluviômetro mede a quantidade de chuva que precipita. Ele permite conhecer a altura da coluna d'água que se acumularia no solo se não ocorressem infiltração, evaporação ou escoamento. Junto a ele, existe uma proveta utilizada para realizar a leitura da água captada. Ainda no assunto precipitação, temos o pluviógrafo, instrumento que registra o acúmulo de chuva e o instante em que ela cai. Como os pluviômetros, este instrumento possui um funil coletor, que deixa a precipitação cair no sistema de registro. E por fim, temos aqui um conjunto de termômetros de solo. Cada aparelho está instalado em determinada profundidade,
tal que as medições permitirão obter as temperaturas em diferentes níveis no interior do solo, informações importantes principalmente para a agricultura. Esses aparelhos são chamados de geotermômetros. Essa foi a nossa videoaula sobre o que compõe e como funciona uma estação meteorológica convencional. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.